A inteligência artificial já virou basicamente o sistema operacional das nossas vidas. Desde o filme que você vai assistir até decisões que podem mudar o futuro de alguém, ela já está entre nós. E hoje a gente vai mergulhar a fundo no desafio de garantir que essa tecnologia tão poderosa seja usada para o bem, com equidade e justiça. É que na maioria das vezes a gente nem se dá conta, né? Mas a IA tá ali, trabalhando em silêncio nos bastidores. Pensa só, nas recomendações de filmes que acabam moldando o que a gente assiste, ou até naquele alerta de fraude que protege o nosso cartão. São sistemas de IA tomando decisões que afetam a gente. Mas e quando essas decisões vão além da conveniência e começam a esbarrar nos nossos direitos? E aí que a gente chega no ponto central da discussão. A conveniência que a IA traz é ótima, mas a que custo? Será que esses sistemas, que são construídos por pessoas, são mesmo imparciais? Ou será que eles podem, sem querer, acabar reforçando injustiças que já existem? Vamos investigar isso. Para a gente entender como é que uma IA pode acabar sendo injusta, a gente tem que olhar lá na raiz do problema. Como é que o viés, o preconceito humano consegue entrar num sistema de máquinas? Bom, a resposta está nos dados. Sabe, tem um erro muito comum que é botar a culpa no algoritmo. Mas a verdade é um pouco mais complicada. O problema quase nunca está na fórmula matemática em si, mas nos dados que alimentam essa fórmula. Pensa bem, se os dados que a gente usa para treinar a IA refletem os preconceitos da nossa sociedade, a máquina não vai só aprender esses preconceitos, ela pode acabar amplificando eles de um jeito bem perigoso. E essa imagem aqui ilustra isso que é uma beleza, usando a analogia da receita. Imagina que os dados são os ingredientes. O algoritmo é a receita, que diz como misturar tudo. E o modelo de IA é o bolo pronto. Não adianta ter a melhor receita do mundo se o ingrediente está estragado. O bolo vai desandar, né? Pois é. E essa frase do Diogo Cortes resume isso de um jeito perfeito. Aquilo que a gente coloca para dentro do sistema é invariavelmente o que vai sair dele. A IA funciona como um espelho, refletindo os padrões e também as falhas dos dados que a gente deu para ela. E olha, as consequências disso não são teoria, não. São assustadoramente reais. Um relatório da ProPublica, por exemplo, descobriu uma coisa chocante. Um sistema de IA usado nos Estados Unidos classificava pessoas negras como tendo o dobro de chance de cometer um novo crime, em comparação com pessoas brancas. O sistema não era mau. Ele só aprendeu os padrões de um sistema de justiça que, historicamente, já era enviesado e começou a replicar essa injustiça em escala industrial. E isso tudo leva a gente para uma área onde as decisões têm um peso gigantesco. O sistema de justiça. Como é que essa tecnologia está sendo usada justo onde a liberdade das pessoas está em jogo? A gente tem aquela imagem de filme, né? O juiz robô implacável dando sentenças. Mas a realidade, pelo menos por agora, é bem mais prática. A IA está sendo usada como uma ferramenta de apoio, para dar mais eficiência e automatizar aquelas tarefas repetitivas, sabe? Isso libera os profissionais para focarem no que realmente importa, os julgamentos complexos. E no Brasil, isso já está acontecendo em várias frentes, como a gente pode ver aqui. Seja fazendo tarefas de rotina ou detectando fraudes. Um exemplo é o sistema ELIS, lá em Pernambuco, que analisou um monte de processos fiscais em 15 dias, um trabalho que levaria 18 meses para uma equipe. Ou o Victor, no STF, que ajuda a analisar recursos mais rápido. É um ganho de produtividade impressionante. Só que, claro, com todo esse poder vem também enormes perigos. Um dos maiores é o que a gente chama de problema da caixa preta. Muitas vezes é simplesmente impossível saber como uma IA chegou a uma certa conclusão. Essa falta de transparência é um meta-risco, ou seja, um risco que esconde outros riscos lá dentro. Isso é perigoso demais, porque se a gente não consegue ver como funciona, como vamos saber se tem um viés escondido ali? E para a gente ver como isso pode dar muito errado na vida real, tem o caso do Eric Lomes, lá nos Estados Unidos, que é de arrepiar. A pena de prisão dele foi influenciada por um algoritmo secreto de uma empresa privada que dizia qual era o risco dele voltar a cometer um crime. O problema, anos depois, descobriram que esse algoritmo tinha um viés racial fortíssimo. Imagina só, a liberdade de alguém sendo decidida por um sistema secreto que ninguém sabe como funciona e que é comprovadamente injusto. Ok, então com todo esse potencial e todos esses perigos na mesa, a grande pergunta é: como é que a gente pode construir sistemas de IA que não sejam só inteligentes, mas que sejam também justos, transparentes e éticos? Olha, a gente já tem um bom ponto de partida, que é a Carta Ética Europeia para o uso de IA na Justiça. Ela define princípios que são essenciais, como esses aqui.
Os sistemas têm que respeitar direitos fundamentais, garantir que não haja discriminação, ser seguros e, o mais importante, transparentes. A gente precisa conseguir auditar e entender como eles tomam as decisões. E claro, a solução para um desafio desse tamanho não vai sair da cabeça de um grupo só. Problema de tecnologia não se resolve só com gente de tecnologia. Esse é um problema da sociedade inteira. A gente precisa de uma conversa que junte governo, empresas, pesquisadores e, principalmente, a sociedade civil, todo mundo trabalhando junto para garantir que a tecnologia sirva ao bem de todos. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. A gente sabe, a tecnologia avança numa velocidade que é difícil até de acompanhar. O problema é que a nossa discussão coletiva como sociedade sobre as consequências disso tudo está muito, muito atrás. Existe um abismo perigoso entre o ritmo da inovação e a nossa capacidade de guiar essa inovação com sabedoria. É por isso que o desafio está lançado. E não é para um grupo de especialistas, não. É para todo mundo. Inteligência artificial não é um assunto distante de ficção científica. Ela está agora mudando o mundo em que a gente vive, as nossas oportunidades, os nossos direitos. É fundamental que a sociedade participe dessa conversa, exigindo transparência e justiça. A gente precisa ter voz nessas transformações antes que as decisões mais importantes sejam tomadas por nós e, quem sabe, contra nós. E para quem sentiu que precisa ir além de só refletir e quer de fato participar da construção de soluções, a Sucessuesp tem um grupo de interesse em inteligência artificial. É um espaço para aprender, para debater e para ajudar a construir um futuro onde a tecnologia e a justiça andem de mãos dadas. O link está aí na tela. Essa conversa precisa de todas as vozes. Participe!